Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de literatura. Hoje nós falaremos sobre o parnasianismo. Espero que aproveite bem esta aula. Vamos lá? Então, é uma escola literária, né, um movimento literário essencialmente poético, contemporâneo ao realismo. O que isso quer dizer? Ela acontece no mesmo período em que nós temos, né, acontecendo o realismo e o naturalismo. A diferença é que acontece apenas no meio poético, nos poemas, enquanto o realismo e o naturalismo vai se manifestar através da prosa, né, de romances, contos e etc. Um estilo de época que se desenvolveu na poesia, a partir de 1850, na França, com o objetivo de retomar a cultura clássica. Então vamos lembrar que tanto o romantismo, né, como o realismo, eles têm uma proposta de ser mais popular. Então surge lá o romantismo com uma ideia de atender a classe que está crescendo, a burguesia, e o realismo ele tem também como uma das ideias ser popular, tentar retratar a realidade das pessoas do jeito que é, sem idealização como era no romantismo, mas ainda assim tem o objetivo de ser uma literatura acessível, de ser uma literatura que explique, tente demonstrar o que está acontecendo naquela sociedade, naquele contexto. Já, né, quando falamos do parnasianismo, a ideia é a retomada dessa cultura clássica. Então muda um pouco aí o foco. O vocábulo Parnaso está relacionado à figura mitológica que dá nome a uma montanha na Grécia, onde, segundo a lenda, moravam musas e o deus Apolo, e era frequentemente visitada pelos poetas em busca de inspiração. Então, o parnasianismo vem de Parnaso, que é esse lugar em que os poetas buscavam inspiração junto aos deuses. Então, surge na França, em 1896, com a publicação, né, da revista Le Parnasse Contemporain, que também deu origem ao nome da escola, o parnasianismo. Então, o parnasianismo se dá por essa publicação na revista. Nela se destacavam poetas, né, como Baudelaire e o Théophile Gautier. Em Portugal, está ocorrendo, né, esta corrente só começou a ser sentida na segunda metade do século XIX. Então, percebam aí, um pouquinho, mesmo estando tão próximos, um pouquinho depois. E nunca chegou a ser assumida de verdade. Então, embora a gente tenha algumas obras com características, mas não houve como, tanto na França como no Brasil, um grupo de pessoas que, de fato, se preocupavam ou tinham como intenção fazer uma literatura parnasiana. As ideias novas chegaram ao nosso país tardiamente. O parnasianismo foi colidindo com o realismo, com o simbolismo, tendo como aspecto comum a todos eles a renúncia ao sentimentalismo e ao egocentrismo romântico. Então, como nós falamos, vai acontecer no mesmo período que nós estamos tendo na prosa o realismo, né? E quando a gente fala do realismo, também da sua vertente, o naturalismo. Também está acontecendo nesse mesmo período o simbolismo, que nós vamos falar em um outro momento. Ou seja, é um período em que nós temos aí várias estéticas diferentes circulando. O contexto histórico em que se desenvolve é o mesmo do realismo, né? Então é só lembrar aí, né, o contexto histórico da segunda metade do século XIX. Nesse período há uma constante busca pelo luxo, né? Tanto que tem um termo que é a Belle Époque,
europeia, a Bela Época. Então, há uma valorização pelas, lógico, estamos falando aí das classes que têm mais dinheiro, as classes mais ricas, essa busca pelo luxo, pela ostentação. Vamos lembrar que nesse período histórico houve um grande desenvolvimento tecnológico, muitas pessoas passaram a ter acesso a, a, a elementos básicos que elas não tinham e outros, né? Outras questões muito mais sofisticadas. Quem tinha dinheiro poderia até então adquirir o que nem existia anteriormente. Então, no Brasil, a segunda metade do século XIX é marcada pela abolição da escravatura, em 1888, e pela proclamação da República. Então, nós tivemos, né, esse crescimento econômico pela produção do café, intensificação do poder político, tanto, né, principalmente na região sudeste, e o desenvolvimento da urbanização, né, de uma maneira muito rápida. Então, tudo isso foi contribuindo para a construção desses grupos sociais. Temos também a abertura ao crescimento da aristocracia, ao culto ao luxo e ao requinte, tornando os cafeicultores os maiores consumidores de produtos de arte do período, transformando-os em objetos raros e preciosos. Então, tudo aquilo que estava ligado à arte, mesmo que aquela velha história do status, né? Então, muitas vezes eles começaram a ganhar muito dinheiro com café e queriam mostrar ali que tudo que eles podiam consumir. E a arte, né, que é uma extravagância. Então, nesse contexto aqui, então não necessariamente não que eles admirassem a arte por si, mas tem toda essa questão, né, da cultura do luxo, do sofisticado, da elegância. Nesse formato, a poesia parnasiana e sua proposta preciosista se adequam facilmente e dão margem à reflexão sobre uma instituição que se organiza a expressão artística. E, em 1897, cria-se a Academia Brasileira de Letras, fundada pela elite dos escritores da época. Então, é no contexto que vai surgir também a Academia Brasileira de Letras, claro, dentro dos autores não só parnasianos, né? Tínhamos vários autores, inclusive autores ainda do romantismo, que ainda produziam, o próprio Machado de Assis, do realismo, entre outros. Mas nesse período que começa a se valorizar, mesmo que talvez artificialmente, mas começa a dar mais valor à questão tanto da literatura, da poesia, mas das artes como um todo. Então, pessoal, os escritores parnasianos, eles fecham os olhos para os problemas brasileiros e tentam construir uma vida de requinte que, na verdade, não existia, pelo menos, para a grande maioria da população brasileira. Ou seja, essa poesia ela não tem como, nós falamos, né, no realismo, muitas vezes querendo criticar, mostrar a realidade dura, a exploração, principalmente, né, quando a gente pensa no realismo europeu, já os parnasianos não têm essa preocupação. A arte ela tem como objetivo essa ideia de valorizar, né, o requinte e etc. Foi uma tentativa de criar, né, uma belle époque no Brasil, esquecendo-se do mundo em que se vive e criando uma poesia que ficou fora da realidade. Então a proposta não é trazer as pessoas para criticar a realidade, mas, de alguma maneira, apenas valorizar essa cultura. Então vamos lá, as características do parnasianismo. Então a primeira, inclusive relacionado ao que nós acabamos de falar, é arte pela arte. O que é isso? Busca valorizar a forma, né? Então cultuar a forma. A forma que a gente fala é a estrutura, né? Mesmo a forma. Conteúdo não tem tanta importância, pouco importa, desde que siga-se as regras relacionadas à métrica e etc. Falaremos mais a seguir. A maioria dos poemas parnasianos ocupa-se de descrições. Então,
tem né, por exemplo, do vaso, que o poeta ele vai ficar descrevendo ali o vaso. A arte tem um fim em si mesma, não a preocupação externa, ou seja, a arte ela não tinha como objetivo criticar um problema social, criticar uma exploração, nada disso. Ela tem como objetivo aqui apenas ser apreciada, mostrar o quanto o escritor é inteligente, o quanto ele conhece a língua portuguesa, o quanto ele conhece as palavras, o quanto ele é capaz de criar uma métrica perfeita. Então, o objetivo principal é a questão estética, a valorização do processo em si. Outra característica relacionada, elas estão relacionadas, né, reforça a questão do esteticismo. Principais técnicas aplicadas no poemas. Então, a questão estética muito valorizada, a questão da rima rica. O que é isso, pessoal? A rima rica é quando você faz a rima com diferentes classes gramaticais. Quando você rima verbo com verbo, né, igual aqueles poemas, quando a pessoa começa a escrever, ela utiliza bastante. Eu quero falar, não vou me calar, pois eu quero cantar, coisa do tipo, rimando verbo, por exemplo. Então, isso é ruim num bom poema. Isso é uma rima pobre. A rima rica, você vai fazer a rima com classes gramaticais diferentes. Okay? Nós vamos ver exemplos nos poemas, e nos poemas que vocês vão analisar também, vocês vão verificar isso. Métrica perfeita. Então, a maioria dos poemas parnasianos era escrita em versos decassílabos, ou seja, aqueles de 10 sílabas poéticas, tá? Lembrando que tem diferença de sílaba da palavra e as sílabas poéticas, ou em versos alexandrinos, que são 12 sílabas poéticas. Uso do soneto com chave de ouro. Então, a estrutura do soneto, por si só, pessoal, já é uma estrutura clássica, né? Vamos lembrar que é aquela que tem 4, numa estrofe tem 4, na outra estrofe 4, depois 3, na outra estrofe e 3. O poema é escrito em 2 quartetos, 2 tercetos, contendo um último verso, chave de ouro, que encerra perfeitamente o significado geral do poema. Então, eles perseguiam essa tal de chave de ouro, que é o seguinte: no último verso, ele tem que ser brilhante, ao mesmo tempo que ele consegue resumir tudo o que foi falado no poema todo, mas ele consegue ainda assim dar um significado. Então, era a busca, né, dos poetas parnasianos, era justamente por essa chave de ouro. Temos também racionalismo, que, assim como no realismo, buscava-se a objetividade, a sensatez, valorizar tudo ligado ao racional e não à emoção, buscar uma escrita mais imparcial, sem escolher muito ali, demonstrar muitas emoções, tanto que é muito comum ela descrever objetos e situações. Outra característica, a cultura grego-latina, então é comum aparecer referências à mitologia, é muito comum aparecer a ideia da harmonia, do equilíbrio, que era comum também na cultura grego-latina. Aparece também a questão do universalismo. O poeta parnasiano ele busca valores estéticos, morais, que alcancem o eterno e o absoluto. Visa criar uma obra de caráter atemporal. Ou seja, a poesia parnasiana ela tanto pode estar se referindo ao brasileiro como ao europeu e assim por diante. É uma literatura que ela não tem uma tendência de ser mais nacionalista, dentro de um período, de um contexto histórico, mas não, atemporal, ou seja, não tem a ideia dela não ter um tempo definido, nenhuma marca de tempo ali muito direta, e também, ao mesmo tempo, esses valores estéticos, morais, que poderia ser utilizado em qualquer circunstância. Então, o conceito do universalismo também aparece.
Temos a desvinculação da crítica social, como já comentei. Então, a poesia liberta de finalidade utilitária, ela não precisa ter uma função, uma utilidade. Tanto, né, que os autores eles vão fechar os olhos, né, essa poesia ela fecha os olhos para o mundo e busca simplesmente a questão da forma, a questão estética, pouco preocupada com o conteúdo em si. Pessoal, então vamos falar agora sobre os autores e algumas obras, né, os principais pelo menos. Então, aqui nós temos o Alberto Oliveira, que é o mais ortodoxo dos poetas parnasianos. O que quer dizer exatamente? É aquele que mais leva à risca todo esse contexto, as ideias parnasianas, né? Aquele mais rigoroso em relação a tudo isso. Então, poesias voltadas à descrição de objetos, obras de arte, natureza, figura feminina, sempre lembrando, tá? Ele se afasta completamente da questão emocional. Então, mesmo na figura feminina, é totalmente afastado de qualquer tipo de sentimento. Pouca variabilidade temática, ou seja, os temas são poucos temas que ele fala. Né? Destacam-se os poemas, olha só os títulos: O Muro, Vaso Chinês, Vaso Grego. Então a preocupação dele não é com o contexto, mas sim, né, os temas aí é mais para mostrar como se desenvolve a técnica. E ele também está muito relacionado à questão do perfeccionismo na forma, ou seja, a questão estética, rimas ricas, como nós vimos, sempre rimas ricas. Então, ele tenta demonstrar, formar um texto, demonstrar ali, né, o quanto ele conhece da língua, ou da língua portuguesa, o quanto ele consegue criar textos difíceis, extremamente bem elaborados. Outro autor, Raimundo Correia, escreve sobre seus conflitos e desilusões. Então percebam que, mesmo sendo na perspectiva do parnasianismo, ainda assim ele fala um pouco desses seus conflitos. Uma postura pessimista diante da existência, um poeta da melancolia meditativa. O que quer dizer? É aquela melancolia, mas que leva a um pensamento, a um questionamento. É um poeta bastante interessante. Temos o Olavo Bilac, que talvez seja um dos mais conhecidos, até por ter sido jornalista. Vemos muito nomes de ruas, escolas, etc. Foi um poeta, contista, jornalista brasileiro. É o autor da letra do hino A Bandeira. Foi um dos primeiros representantes do movimento parnasiano que valorizou o cuidado formal do poema, em busca de palavras raras, rimas ricas e a rigidez das regras da composição poética. Inclusive, é um dos fundadores ali da Academia Brasileira de Letras. Então, ele também tem todo o cuidado com a forma, todos eles. Né? Vamos então fazer a leitura de um poema do Olavo Bilac e entender aí como funciona o processo para fazer a interpretação, ok? Então, chama-se Língua Portuguesa. Última flor do lácio, inculta e bela, és a um tempo esplendor e sepultura, ouro nativo que na ganga impura, a bruta mina entre os cascalhos vela. Amo-te assim, desconhecida e obscura, tuba de alto glangor, lira singela, que tens o trom e o silvo da procela, e o arrolo da saudade e da ternura. Pessoal, a ideia do parnasianismo, muitas vezes, é justamente usar palavras raras, palavras difíceis. Então não quer dizer, antigamente eles falavam assim. Ok, algumas partes pode até ser vocabulário, mas grande parte não, tá? Inclusive a maior parte. No parnasianismo, nós estamos falando do uso mesmo intencional de palavras difíceis, palavras raras, pouco utilizadas, até para criar rimas pouco prováveis, ok? Então, a leitura, daí tem um vocabulário ali que vai nos ajudar a fazer a interpretação,
né? Então, Lácio, uma região na Itália central, onde se falava latim. Então, quando ele fala última flor do Lácio, a última flor do latim, a última língua que se formou a partir do latim. Inculta, por que inculta? Depois a gente vai fazer a interpretação também, mas por que ele fala que é inculta? Porque, na verdade, a gente sabe que o português ele surge desse latim culto. Então, o latim foi se popularizando e, né, surge aí uma língua inculta em relação ao latim. E bela pela beleza dela. És a um tempo esplendor e sepultura. Tem esplendor é brilho, né? Luminosidade intensa, fulgor. Ou seja, ao mesmo tempo que ela é essa luz que está surgindo, nascendo, radiante, ao mesmo tempo ela é sepultura. Por quê? Porque ela está vendo a morte do latim. Então o latim morre e surge, né, com esplendor a língua portuguesa. Ouro nativo, que na ganga impura. Então, ganga, né, é onde você purifica. Então, ele está falando que é nativo, é um ouro nativo que está passando ali por uma limpeza, uma purificação. A bruta mina entre os cascalhos vela. Né? Então, justamente, essa bruta mina, ela está relacionada justamente, né, essa língua que surge ainda inculta e que precisa ser trabalhada com o tempo, em relação justamente à própria ideia ali do latim. Amo-te assim, desconhecida e obscura. Então ali, né? Tuba de alto canglor, lira singela. Então, temos ali tuba, instrumento musical de sopro, com som bastante grave. Então, né, essa força da língua. Lira, instrumento de cordas dedilháveis, então ao mesmo tempo que ela é forte, ela também é delicada, não um instrumento mais usa para dedilhar, mas ele é mais delicado. Trom de canhão, então trom, né, é som de canhão, som explosivo, né, e assobio de tormenta. Então ele está fazendo elogios aí, mostrando as possibilidades da língua, né? E o arrolo, canto para adormecer crianças, né? Então aquela cantiga para a criança dormir, né? Por quê? Porque de alguma maneira está na língua portuguesa um pouco dessa saudade, essa ternura em relação ao latim, em relação a essa seu nascimento. Amo teu viço agreste, teu aroma, de virgens selvas e de oceano largo. Amo-te, ó rude e doloroso idioma, em que da voz materna ouvi, meu filho, e Camões chorou no exílio, o gênio sem ventura e o amor sem brilho. Então ele está falando, né? Amo o vício, é a força, essa exuberância, né? Agreste, né? Refere-se aos campos silvestres e tal. Então essa força, né? De algo até um pouco silvestre, selvagem da linguagem. Virgem selvas por quê? Porque é uma língua nova, que pouco foi explorada. Oceano largo. Amo-te, ó rude e doloroso idioma. Então, daí ele vai, né? Em que da voz materna ouvir. Então, a questão até tem uma questão próxima aqui de um sentimentalismo, por mais que é descritivo ainda, mas que mostra, né, da beleza da língua, porque foi em português que ele ouviu e que ele vai ter na memória. A mãe dele falando, meu filho. É a mesma língua que Camões chorou no exílio. Camões é o poeta que escreveu os Lusíadas, um dos maiores, das grandes epopeias, né, de todos os tempos. No caso, essa escrita em língua portuguesa, uma métrica perfeita, é um texto extremamente complexo, longo. Então ele fala que justamente Camões, quando foi exilado de Portugal, o gênio sem ventura, ou seja, sem boa sorte, né? E o amor sem brilho, porque há várias histórias relacionadas ao amor que Camões perdeu, né? Então ele vai fazer essa referência, ok?
Vamos seguindo aqui com a interpretação para falar. Então, pessoal, quando a gente pensa aqui na questão da métrica, aqui ajuda a perceber bem, olha só, são decassílabas, né? Então tem lá, ó, última flor do lácio, né? Então perceba que tem algumas regrinhas importantes que nós temos que relembrar quando a gente fala de sílaba poética. Então, primeiro, percebam aqui, ó, na última coluna não tem, é só até a penúltima. Por quê? É até a última sílaba poética, tá? É até a última sílaba tônica, sílaba poética. Então, poderia ser a última? Até poderia, tá? Desde que se fosse uma oxítona, mas normalmente não. Normalmente a gente fala de uma paroxítona, que é o caso dessas palavras aqui. Então percebo que é sempre até a última sílaba tônica. Então é no bela, né? Sepultura. Então é sempre na última sílaba tônica. Ok? Então, quando nós temos a terminação lá no primeiro, tá? Então lá nós temos lá última flor do lá swing. Por quê? Terminou em vogal e começou em vogal, geralmente essas sílabas se juntam. Né? Culta e. O E se junta com AP também, né? Ó, vogal, vogal. E aqui, bela. Então, percebam que a métrica, né? Es aún tem, pues, plen, dor e sepultura. Ouro nativo que na gain pura. Então percebam essas junções que eu comentei com vocês. Então percebam, pessoal, que a preocupação aqui, ó, é manter uma métrica perfeita. Né? Todos os versos têm exatamente 10 sílabas poéticas, tá bom? Então olha a dificuldade, de fato, né? O desafio que é fazer mesmo que um soneto, porque tem, né, a métrica ali tem que estar perfeita. Então, o poema está estruturado, né, em 14 versos, decassílabos, também chamados de heróicos, com 10 sílabas métricas cada um. Possui 4 estrofes, agrupadas em 2 quartetos, 4 versos, e 2 tercetos, 3 versos, podendo, portanto, ser classificado como um soneto, que é marcado por essa forma fixa, né, 2 quartetos, 2 tercetos. Então, nós temos ali, justamente, né, o que a gente chama de soneto, e com 10 sílabas métricas, ou seja, versos decassílabos. As rimas do poema são interpoladas ou opostas, do tipo A, B, B, A. Então, vou mostrar já aqui o exemplo. São perfeitas ou soantes, quando a coincidência sonora, o som, pois a correspondência completa dos sons. Então, quando o som é exatamente igual, a gente diz, né, que nós temos aí uma rima perfeita, ou soantes. Então, as rimas elas tinham que ser rimas ricas e rimas perfeitas, né? Nesse sentido do som. Então, nós temos aqui, ó, por exemplo, a rima de bela com vela, sepultura com impura. Lembrem também das classes gramaticais, tá? Não pode ser da mesma classe gramatical. Então, aqui, ó, um adjetivo, substantivo. Aqui também, né? A rima substantivo, adjetivo. Então, percebam que para eles era muito importante a questão da métrica, a questão da rima. O que é esse ABBA? Vou mostrar para vocês depois no outro verso, mas é justamente como vai o final, né? O primeiro sempre é chamado de A, depois o próximo que for diferente é chamado de B, e vai atribuindo as letras conforme essa rima for diferente. Mais adiante eu mostro para vocês um exemplo. Quanto à morfologia, há a ocorrência de rimas ricas, pois a maioria pertence a classes gramaticais diferentes, né? Então, como nós acabamos de comentar. Então, observem aqui para a gente ver essa questão, né, de como fica. Aqui, ó, temos terminação, tá? Ela, que vai rimar com ela. Então, aqui nós vamos chamar de A.
Essa aqui é diferente de ela, então nós vamos chamar de B. Só que é igual a essa, né? Ó, sepultura, então ura, impura. Então se essa eu chamei de B e essa é igual, também chamo de B. Essa aqui é igual à primeira, então a primeira eu chamei de A, vou chamar de A. Então, por isso que fica A, B, B, A. Aí depois vai ficar de novo, ó, ura é igual a qual? Né? Sepultura. Então, eu começo aqui com B. Ela é igual aqui, ó, bela e vela. Então, eu vou chamar de A, porque eu chamei o primeiro aqui de A. E aqui também, ó, ela, procela, né, também ela. Se eu chamei de A, também chamo de A. E aqui também a terminação em ura. Então, aqui, né, por isso vai ficar A, B, B, A. Depois ficaria, né? Começaria com ura, que é o B, A, B. Então percebe que ele faz a inversão. Ele começa de um jeito, né? Faz A, B, B, A, e depois aqui ele inverte. Pessoal, isso é extremamente difícil, né? Extremamente complicado para fazer. Ok? Depois aqui, ó, oma, né? Aroma, idioma. Então aqui eu vou chamar de C, né? Daqui, como não apareceu, eu chamo de D. Então fica C, D, C. E aqui, ó, vou, né, lho com argo. Ok? Então percebam aí, né, como vai fazendo essa construção, que é sempre uma inversão. Então aqui, ó, oma, né, e argo. Daí aqui ele faz interno, ó, fica o argo, e aqui ele rima os dois, né, o primeiro com o terceiro, e ele aqui, né, o segundo ele faz igual o segundo aqui entre os terceiros. Então, eles buscam uma forma nos quartetos, tem 4 versos, e buscam uma outra maneira, mas ainda assim uma levando em consideração a outra. Então, não é só a questão de dar algum significado, mas conseguir, inclusive, não só a questão da métrica, mas inclusive a questão da rima, né? A rima tem que ter toda essa preocupação. Lembrando que não podem ser classes gramaticais iguais, tem toda essa regra também, ok? Então percebam aí a dificuldade que é essa questão. Tá. No campo semântico pessoal, ligado ao significado, ao sentido, tá? É possível notar logo no primeiro verso a comparação que o autor faz da língua com uma flor. Última flor do laço, inculta e bela. Historicamente, a língua portuguesa foi a última a ser formada do latim vulgar, falado na região do Lácio, na Itália. Para isso, o autor utilizou a metáfora como a figura de linguagem, ou seja, né, a língua é igual à flor. Outro recurso de linguagem utilizado pelo autor é o paradoxo, em que consiste em uma declaração aparentemente verdadeira que leva a uma contradição lógica, como no verso: és a um tempo esplendor e sepultura. Como eu expliquei, esse recurso permite ao autor relacionar o esplendor de uma língua que estava nascendo com uma outra que vai morrendo, no caso, o latim, que com a ascensão da nova língua vai entrando em desuso. O poeta exalta a língua, mesmo com o fato de ainda não estar bem elaborada, como as outras que anteriormente também derivam do latim. Isso é percebido nos seguintes versos: ouro nativo, que na ganga impura, a bruta mina entre os cascalhos vela. Ou seja, mesmo ainda com impurezas, existe uma mina preciosa, né, à espera de ser lapidada. O poema segue enaltecendo a beleza da língua, comparando-a com canções, orações, sons de instrumentos musicais. Para isso, o autor faz uso da sinestesia, que é justamente, né, o recurso de linguagem em que você mistura, né, planos sensoriais diferentes. Então, você vai misturar o som, né, com o olfato, com a visão e etc. Então, ele usa essas ferramentas. Além disso, a menção das florestas brasileiras, a menção das florestas brasileiras são uma menção também ao idioma recém-criado, como as selvas ainda não exploradas pelo homem branco. Ao citar os oceanos, percebe-se também uma referência à forma como a língua chegou ao Brasil, ou seja, por meio das caravelas, né, trazida pelos portugueses.
Certamente a forma em que o autor deixa mais claro seu amor pela língua é quando faz uso do vocativo repetidas vezes. Amo-te, ó rude e doloroso idioma. Rude, pois ainda precisava ser aprimorado, e doloroso, pois não seria tarefa fácil implantá-lo em solo brasileiro, pois implicaria, antes de tudo, na destruição de outras culturas, como aconteceu com o latim. Ou seja, na verdade, o português ele acaba substituindo várias línguas locais, como o tupi, entre outras. Né? Então, ele fala, amo-te, ó rude, doloroso idioma, a dor por isso. Né? O último terceto, o autor finaliza enfatizando as sensações que a língua pode trazer, tanto na doce voz de uma mãe que chama por seu filho, como no choro daqueles que sentem a tristeza de não poder estar na pátria amada, como no caso de Camões, citado pelo autor, que exilado, né, quando ele foi exilado de Portugal, escreveu Os Lusíadas, uma epopeia escrita em português, contando os feitos grandiosos de Portugal durante as grandes guerras, né, as grandes conquistas. Vocês devem se lembrar, de algum momento vocês devem, né, já ter ouvido falar sobre a questão, né, dos Lusíadas. É um texto muito interessante. E então nós finalizamos. Espero que tenha ficado claro os principais conceitos, as principais ideias do parnasianismo. Tá bom? Então até a próxima, pessoal!